E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a função dia da semana no Excel. Como o próprio nome sugere, né, a função dela é justamente retornar o dia da semana. Só que o dia da semana retornado aqui através dessa função é um número, ou seja, nós vamos lidar aqui com um dado numérico. E aí eu vou explicar um pouquinho a importância disso, a importância de você saber por que a função dia da semana retorna um número e como que ela pode ser valiosa nesse sentido, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, só para a gente observar melhor essa planilha aqui. Então aqui a gente vai basicamente nesses dois exemplos aqui ver mais ou menos como ela funciona, né, como é a sintaxe da função. Depois a gente vai fazer uma aplicação dela com a função C, utilizando dois exemplos aqui dentro, tá? E depois uma aplicação utilizando a função conte.c para fazer contagens. Porque apesar dela ser útil sozinha, e você vai ver que ela pode ser muito útil sozinha quando formatada corretamente, quando o resultado é formatado corretamente, é muito comum que se use a função dia da semana com outras funções, certo? Juntamente com outras funções para obter um resultado muito mais personalizado. Então vamos lá, a sintaxe dela é muito simples, você vai digitar dia.da.semana, certo? E aqui ela tem um único argumento obrigatório que é o número de série. O número de série, no caso aqui, se refere à data, né? Então a gente vai colocar aqui a data B2, que na verdade não passa de um número, né? Como você já sabe, qualquer data no Excel não passa de um número inteiro. E aí a gente tem um argumento opcional que é o retornar tipo. Aqui você vai definir, usando esses números aqui, 1, 2, 3, depois de 11 a 17, né? Como que você quer que o Excel lide com os dias da semana, né? A ordem dos dias da semana, porque em alguns locais, né, o dia da semana pode começar na segunda-feira e não no domingo, como é habitual aqui no Brasil, certo? E aí você vai dando uma olhadinha aqui, ó. O primeiro caso, no nosso caso, né, vai funcionar, que é o número 1, números de 1, domingo a 7, sábado. Então ele vai retornar números de 1 a 7. Mas pode ser que você use outro exemplo, ou pode ser que você queira até personalizar uma semana específica e dando um número diferente para ela, tá? Enfim, não é obrigatório, mas se você não colocar, o Excel vai colocar o padrão para você, que é o número 1, tá? Então vamos colocar aqui só para a gente ver como é que funciona, certo? E vamos dar um Enter. Basicamente aqui então eu tenho número 6. O que isso significa? Significa que o dia 4/8 é uma sexta-feira, tá? Deixa eu só centralizar aqui. Então, a gente definiu que o 1 é domingo, né? De 1 a 7, então o número 6, sexta-feira, tá? Deixa eu dar 2 cliques aqui para fazer o auto-preenchimento para as demais datas, tá? Por exemplo, aqui 23/8 é uma quarta-feira. Nesse caso, a gente vai ter um número aqui, mas isso não quer dizer que você não possa formatar esse número como exatamente um dia da semana, para você ver realmente o dia da semana sendo exibido aí através de um texto. E é o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente enxergar melhor aqui a nossa planilha, certo? Aqui eu vou selecionar todos esses dados até aqui embaixo, certo? E aqui na guia página inicial eu vou vir aqui no grupinho número, clicar aqui na caixinha de diálogo do grupo número, abrindo a aba número da janela formatar células, a gente vem aqui na abinha, na categoria, né, na verdade, personalizado. A gente tem categorias de datas aqui, né, inclusive com os dias da semana, tá? Só que a gente precisa utilizar essa categoria aqui para a gente fazer o que eu proponho a fazer aqui para você, tá? Apesar dos números serem exibidos aqui exatamente como números, tá? Eles podem continuar sendo números, mas serem exibidos em forma de texto, que é o que a gente vai fazer aqui, fazendo essa formatação de tipo de dado. Aqui dentro a gente vai ter sempre uma caixinha de exemplo para você ver exatamente o que está acontecendo com os nossos dados aqui, enquanto a gente edita o nosso tipo de dado, certo? E aqui, apesar de a gente ter aqui vários exemplos prontos, a gente vai fazer o nosso próprio exemplo, porque eu quero te mostrar como é que isso funciona, tá? Então aqui a gente vai tirar aqui no tipo, né, qualquer caractere que tiver aqui dentro, a gente vai colocar os nossos próprios caracteres. Para formatar esse número como um dia da semana, a gente pode utilizar o código D, tá? A letra D. Se eu digito D aqui, ó, um D, a gente vai ver aqui que o número a ser exibido vai ser o número 6. Se eu digito 2Ds, então o Excel reconhece aqui que esse número 6 ele precisa ser exibido, o dia no caso 6 precisa ser exibido com 2 dígitos, quando não houver um segundo dígito ele completa com 0 à esquerda. No entanto, olha só o que acontece quando eu digito 3Ds. Quando eu digito 3Ds, o Excel reconhece isso aqui já como um dia da semana. Por que D, Edu? D de dia, tudo bem? Então esse D aqui é de dia, não é qualquer D, não é simplesmente a gente vai formatar números como D e o Excel vai reconhecendo automaticamente como um dia da semana. Não, é porque a letra D representa dia mesmo. Então, nesse caso, né, o nosso número 6 seria exibido como sexta-feira, com a abreviação de sexta-feira, certo? Vamos dar um OK aqui. Olha só, então, eu tenho aqui um resultado em número, ok? Mas que está sendo exibido aqui em forma de texto, com uma máscara, por assim dizer, certo? Mas isso aqui continua sendo um número, tudo bem?
Por exemplo, se eu venho aqui e digito, ó, 2 vezes C2, ou seja, 2 vezes sexta-feira, o que o Excel vai me mostrar para mim? Ele vai, obviamente, buscar, né, a formatação, mas se eu venho aqui, tiro a formatação e coloco geral, eu vou ver que o número que está aqui é 12, né? Porque 2 vezes 6 é igual a 12. Vamos fazer mais um exemplo aqui, só que com dias maiores, né, aqueles dias completos. Então a gente vai buscar aqui, ó, dia, né, ponto da semana, vamos buscar novamente aqui essa mesma data, eu vou até fechar parênteses e não vou colocar o tipo, você vai ver que o Excel vai retornar o padrão mesmo, que é iniciando pelo domingo com o número 1. E aqui com tudo selecionado, a gente vem aqui novamente na aba número, né, da janelinha formatar células, personalizado. Vamos tirar aqui, vamos colocar agora 4Ds, tá? 4Ds vai fazer com que o Excel mostre o dia da semana de forma extensa, tá? Então, de forma completa aqui, tá vendo? Então, eu tenho de forma completa, mas esse número continua sendo um número, ele está sendo exibido como texto. Agora vamos ver algumas aplicações dessa função dia da semana. Vamos pegar esses dois exemplos aqui com a função C, certo? Eu já tenho um vídeo sobre a função C, caso você queira dar uma olhadinha, tá? Um vídeo bastante completo, tem vários exemplos lá, mas eu acho que você vai entender aqui mesmo que você não conheça a função C, tá? Ela é uma função condicional, ela analisa uma condição e retorna um valor se a condição for verdadeira ou um outro valor se a condição for falsa, tá? Então vamos supor aqui que eu queira, por exemplo, fazer com que todas as reservas que caiam num domingo, eu tenho uma quantidade de reservas aqui, nenhuma data específica, todas as reservas que caiam num domingo têm um adicional. Eu quero que nessa coluninha de adicional apareça a palavra sim, caso né, haja um adicional aí, ou seja, caso a data seja um domingo. Como é que eu vou fazer aqui? Então vamos lá. Se, a gente vai testar, né? Condição, a gente vai analisar agora o dia da semana, justamente para saber se é domingo ou não. Então, se dia ponto da semana, né? Se dia da semana da célula C3 aqui, que contém a minha data, eu não estou observando a reserva, estou observando a data, né? Se dia da semana, C3, fechou parênteses aqui, você poderia colocar o outro argumento também, não tem problema, tá? Se o dia da semana for igual a 1, ou seja, domingo, né? O domingo é representado pelo número 1, então igual a 1, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar aqui o meu argumento verdadeiro. Se isso for verdadeiro, o que o Excel vai fazer? Ele vai exibir para mim o texto sim. Textos sempre entre aspas duplas, tá? Agora eu coloco um ponto e vírgula aqui e vou dar o argumento falso. Ou seja, se não for domingo, eu poderia ir testando outros dias, colocando uma C dentro da outra, o que a gente chama de aninhamento de funções. Mas aqui, simplesmente eu não quero, tá? Então, se não for domingo, não vai aparecer mais nada. Então, nada no Excel, né, vazio no Excel, seriam duas aspas duplas, tá? Sem nada dentro. Simplesmente isso. Fechou parênteses aqui da função C e vamos dar um Enter. Não apareceu nada porque, de fato, 4/8 não é domingo. Agora a gente vai fazer aqui, a gente vai arrastar aqui, né, utilizando o auto-preenchimento. A gente vai ver aqui que o dia 6 é domingo, o dia 13 é domingo e o dia 20 aqui é domingo, certo? Então ele mostra para mim a opçãozinha, a palavrinha sim. Vamos utilizar o mesmo exemplo aqui desse lado, só que a gente vai agora usar uma célula específica para definir o dia. Tá? Então, nessa célula aqui, eu quero definir, por exemplo, 1, certo? Que é o domingo. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Então, ao invés de a gente colocar o 1 na fórmula, a gente vai fazer uma referência a essa célula aqui, que contém justamente o dia da semana que a gente quer testar, certo? Basicamente a mesma coisa, tá? Não vou me alongar muito aqui. Se dia da semana de G3 agora for igual a, e aqui a gente vai colocar K2, ou seja, se for igual ao conteúdo que estiver na célula K2, ponto e vírgula, valor verdadeiro, a gente vai fazer a mesma coisa, colocar a palavrinha sim, ponto e vírgula. Se for falso, a gente só vai colocar um texto vazio aí, né? No caso, nem texto, na verdade, né? O valor vazio. Abre aspas, fechou parênteses aqui. No entanto, a gente tem que prestar muita atenção nesse K2 aqui, né? Porque aqui o Excel, na hora de fazer o auto-preenchimento, ele vai buscar as demais células, G4, G5, G6, G7, G8, justamente, né, para completar as demais datas aqui da nossa tabelinha. Todavia, a gente não pode se esquecer de que aqui a célula K2 ela é única para ser analisada. O Excel não pode bater G3 com K2, G4 com K3, G5 com K4, isso não pode existir, tá? É sempre K2. Então aqui em K2 a gente vai fazer um travamento, né? Uma referência absoluta. Estando com o cursor em K2, a gente pressiona F4, certo? Ou então você digita um cifrão antes da letra, um cifrão antes do número aqui para travar essa célula completamente.
Vamos dar um Enter aqui e agora fazer um auto-preenchimento aqui. Tá vendo que a gente obtém o mesmo resultado, certo? Então, todo mundo domingo. Aí eu venho aqui, por exemplo, eu coloco 3. 3 significa o quê? Terça-feira. Não tem nenhuma terça-feira aqui. Vou colocar 5, quinta-feira. A gente tem uma quinta-feira aqui, 10/8. Só que, obviamente, como você sabe, né, você não precisa exibir o dia da semana aqui como um número. Você pode vir aqui, personalizar ele, por exemplo, colocar aqui 3Ds, por exemplo, para exibir o dia da semana com 3 dígitos, quinta-feira. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e digitar 6. Digito 6 é sexta-feira. Ele reconhece como sexta-feira e mostra para mim ali, ó, 2, segunda-feira. Ele reconhece como o número 2, busca o número 2 aqui e coloca um sim para mim. Dá até para colocar uma listinha suspensa aqui, tá utilizando números mesmo que eles sejam formatados como dias da semana. Tá? Eu, inclusive, tem um vídeo sobre lista suspensa, caso você queira dar uma olhadinha. Agora vamos para esse terceiro exemplo aqui, utilizando a função conte.c. Eu também tenho um vídeo sobre a função conte.c, caso você queira dar uma olhada. É uma contagem condicional, ela faz uma contagem condicional. Ela conta uma quantidade de células de acordo com um determinado critério. Tá? Existe a conte.sys também, né, que a gente pode utilizar vários critérios, não apenas um. Então vamos lá, vamos buscar aqui o dia da semana, certo? Dia, ponto da semana, da data aqui do lado, daqui a pouco eu explico o que a gente vai fazer, certo? Vamos dar um Enter aqui, então ele buscou o número 6, vamos dar 2 cliques aqui, então eu tenho uma numeração. O que eu quero fazer? Nessa tabelinha do lado, eu quero colocar todos os dias da semana e saber quantas reservas, né, foram feitas para cada um desses dias da semana. Ok? Então aqui eu vou colocar o número 1, o número 2 até o 7, tá? Então você pode pegar 1, 2 aqui, seleciona os dois, certo? Com os dois selecionados, clica, segura, clicado e arrasta para fazer uma sequência numérica aqui, ok? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basicamente, o que a gente vai fazer? Verificar aqui do lado de cá quantas vezes o número 1 se repete, quantas vezes o 2 se repete, o 3 se repete e assim por diante, tá? Então vamos começar aqui, conte.c, mas você pode usar conte.cs também. Intervalo, qual que é o intervalo? Você pode utilizar esse intervalo aqui, ok? Ou então a coluna inteira, você clica ali na coluna D. Só tome cuidado ao utilizar a coluna inteira, porque se houver números de 1 a 7 aqui dentro dessa coluna, certo? Que não fazem parte aqui dos seus dados, então números aleatórios aqui embaixo ou aqui em cima antes do cabeçalho, o Excel vai contar esses números também, tá? Então toma cuidado ao utilizar a coluna inteira aqui nesses casos específicos em que a gente está fazendo análise numérica aí, tá bom? Intervalo, coluna D inteira. Ponto e vírgula, quais são os critérios? Ou seja, nessa coluna D inteira eu quero contar uma quantidade de células, né, que contém que tipo de dado? Esse dado aqui, ó, número 1, certo? Por que a gente não vai utilizar a função dia da semana especificamente aqui? Porque ela já foi obtida nessa coluna. Então vamos lá, o nosso primeiro critério aqui será qual? Será o dia 1, que está aqui, né, dentro da célula F3. Então o nosso critério será F3. Ao invés de um número fixo, a gente vai colocar aqui uma referência F3, que é justamente a célula que contém o número 1 aqui para a gente. Vamos fechar parêntese e fechamos então a função conte.c. Ela é bem simples assim, intervalo, depois critério. Vamos dar um Enter aqui. Então eu tenho 5 reservas feitas no domingo. Domingo aqui é dia 1, tá vendo? Isso aqui é um número, ok? Número 1, lembra que a gente fez aqui uma numeração, certo? Número 1. O Excel contou aqui dentro da coluna D quantas vezes o número 1 se repetiu. 5 vezes, ou seja, nós temos 5 reservas acontecendo no domingo. E aí, com esse intervalo, com essa célula selecionada, o que a gente pode fazer? Utilizar o auto-preenchimento aqui e o Excel vai buscar então todos os demais dias. Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem a contagem ainda na coluna D, né? Porém com a célula F6 de referência. F6 contém então o número 4. Nesse caso, o Excel vai analisar aqui quantas vezes o 4 aparece, ou seja, quantas reservas foram feitas na quarta-feira. É óbvio, no entanto, que a gente não vai deixar esses números aqui formatados como números. A gente pode vir aqui, por exemplo, e formatar ele como dia da semana. Então, eu vou colocar aqui 4Ds para esse lado, para formatar como dia da semana completo. E nesse lado aqui, inclusive, eu posso formatar os números mesmo, como eu digito aí, não necessariamente somente os resultados da função dia da semana, tá? Então, mesmo se eu tenho números aqui que não são produto de uma função, eu posso formatar esses números como dia da semana também, tá? Então, eu venho aqui, personalizado, e aqui eu vou colocar com 3 dígitos, tá? Então, eu digito aqui DDD, para exibir os dias da semana com 3 dígitos, e tá tudo funcionando perfeitamente. O Excel está reconhecendo isso aqui como um número, certo? Ainda que ele esteja identificado como dia da semana.
Olha que bacana, quando você clica sobre esses números, você vê que eles se iniciam a partir de 1 de 1900, tá? Então o número 1 é o dia 1º de janeiro de 1900, o 2 aqui é 2 de janeiro de 1900, justamente porque as datas no Excel são números inteiros começando a partir do 1, de modo que 1º de janeiro de 1900 é a data número 1 do Excel. Então cada dia posterior a essa data recebe o acréscimo de um número inteiro, de um número 1, certo? Então aqui nós temos 7 dias, então nós temos até o dia 7 de 1 de 1900. Esse 7 de 1 de 1900 nada mais é do que o número 7 para o Excel, tá? Então está funcionando perfeitamente aqui a nossa função conte.c. Existem diversas aplicações da função dia da semana dentro de diversas outras funções, fórmulas mais complexas, validação de dados, formatação condicional, dá para inserir em gráficos, dá para a gente mexer com ela dentro de tabela dinâmica, enfim, você consegue encaixar ela em diversas situações, isso vai depender muito de como você quer utilizá-la. Mas lembrando sempre que a função dia da semana vai retornar sempre um número, e é necessário que você analise números para retornar dias da semana, certo? E não propriamente o dia da semana escrito por extenso. Nesse caso você queira testar dias da semana, você precisa que esses dias sejam retornados como números, e aí você pode formatá-los para que eles sejam visíveis como um texto, tá? Mas as operações com o dia da semana sempre devem ser levadas em consideração a partir de números. Bem, espero que você tenha entendido. Caso tenha dúvidas, deixe aí nos comentários, sugestões também, alguma dica interessante que você queira deixar, algum acréscimo a esse conteúdo. E na descrição do vídeo você confere um link para download dessa planilha aqui, caso você queira testar, caso você queira incrementar também o que você aprendeu aqui nesse vídeo, tá bom? Te vejo então no próximo. Até mais!